Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui para falar de acesso a dados de plataformas web com o QGIS, usando a versão 3.22. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero agradecer a todo mundo que se inscreveu no canal. Já somos mais de 1000. Então, eu agradeço a audiência e peço que aquele que ainda não se inscreveu, vai lá e se inscreve. Isso só vai ajudar na divulgação desse conteúdo, cujo propósito é ajudar as pessoas e difundir as técnicas de geoprocessamento, sensoriamento remoto e cartografia. Obrigada pela sua audiência mais uma vez. Vamos lá. No propósito do vídeo de hoje, nós vamos trabalhar com acesso a plataformas web. E eu vou usar como exemplo a plataforma do Paraná Cidade, mas o que eu vou mostrar aqui serve para outras plataformas que tenham arquiteturas semelhantes, certo? Então, aqui no nosso paranacidade.org.br, a gente tem um mapa interativo, que é muito comum hoje em dia, né, para dados georreferenciados. Então, a gente tem aqui uma série de informações, uma série de painéis cujo conteúdo são mapas interativos, tá? Então, eu vou mostrar aqui um desses painéis e vocês vão ver que, na verdade, acessando um deles, a gente consegue acessar o conteúdo de todos os outros diretamente pelo QGIS, podendo fazer filtros, podendo extrair shapefile e utilizar esses dados nas nossas análises. Então, aqui eu vou acessar por meio desse painel lotes urbanos. Ok, está aqui carregando, né? Então, a gente vê aqui algumas informações, né? Inicialmente, ele carrega aqui informações por município, mas o que nos interessa não é esse mapa inicial, certo? A gente tem aqui uma lista de camadas. Então, vou abrir aqui para mostrar para vocês. Então, além do limite estadual e do limite municipal, que a gente já está vendo na tela, nós temos, por exemplo, informações de lote, informações de quadra, informações de zoneamento, né? Todas muito pertinentes, perímetro urbano, malha viária, todas muito úteis em diversas análises geoespaciais. Eu vou carregar aqui a informação de lote cadastral, só para mostrar para vocês como é que isso funciona. Tá? Conforme você aproxima, né, você aumenta a escala, ele vai mostrando, tá, a parte dos lotes e quadras que estão marcados aqui, né? Então, aqui ambos estão marcados. Vou desmarcar aqui quadra para a gente poder visualizar os lotes. Demora um pouquinho mais para carregar a parte de lotes, mas vocês vão ver que rapidinho isso vai aparecer na tela, tá? Mas o principal não é nem visualizar aqui. Ver se ele mostra pra gente. Olha lá, começou a mostrar. O principal não é visualizar aqui. Essa parte que ele está mostrando era a malha viária, agora sim os lotes, olha só. Tá? Então, como eu disse, o principal objetivo deste vídeo não é mostrar apenas a visualização aqui pela plataforma web, mas como extrair esses dados, carregar esses dados no QGIS e, mais do que só carregar como uma camada de visualização, extrair como um shapefile para então poder fazer edição, por exemplo, cruzamento desses dados com outras informações que a gente já tem em um determinado projeto. Ok? Então, vamos lá. Aqui na informação de lote cadastral, por exemplo, tá? Eu posso clicar aqui nas reticências e eu tenho aqui uma informação de descrição, tá? E aí, quando a gente vem nessa descrição, é que a gente observa que esse é um serviço, tá? Web, por meio do ArcGIS REST Services Directory, tá? E tá escrito aqui a palavrinha mágica, ó, Map Server. Então, isso quer dizer que eu consigo carregar essa camada lá no QGIS, tá? Como que a gente vai fazer isso? Eu vou copiar esse endereço aqui. Na verdade, o finalzinho não me importa. Eu vou copiar aqui até a parte do Map Server, tá? Que é a parte que interessa do endereço, que é o mesmo que seria aqui, ó, que é a geral, não específica dessa camada, mas é o link geral que aparece aqui
nessa sequência, né, do home até o lote cadastral, tá? Então, esse que é a palavra, que aparece a palavra map server é que nos interessa, que é o que aparece aqui em cima também. Vamos lá, copiei aqui, vou lá para o QGIS, tá? Então, vou aqui em camada, adicionar camada, e aqui eu adiciono camadas do servidor ArcGIS, tá? Que é o ArcGIS REST Server. Eu vou criar um novo aqui para mostrar, já tenho um cadastrado anteriormente, mas eu vou criar um novo para mostrar para vocês como é que é o processo. Então, aí eu tenho que dar um nome para esse serviço, né? Por exemplo, Paraná Cidade Interativo, tá? Que vai ficar cadastrado ali na lista para uma próxima utilização. E na URL eu vou colar aquele link que eu copiei lá da página do serviço web, ok? Clico aqui em OK, tá? Apareceu aqui já cadastrado esse servidor web. E agora eu vou me conectar a ele. E olha aqui que belezinha acontecendo a chamada mágica, né? Então a gente vê, olha só a quantidade de informações que ele trouxe que a gente consegue carregar, tá? Então tem mais camadas, inclusive, do que aquelas que estão aparecendo, né? Que estavam aparecendo aqui, ó, como camadas operacionais dessa parte de lotes urbanos que eu mostrei para vocês. Então, se a gente volta, então, por exemplo, no caso dos lotes, né? Ó, lote cadastral, eu vou selecionar o lote cadastral, pedir para adicionar. Tá? Ele demora um pouquinho para aparecer aqui na camada, então não é estranho, ó, observa que ele está trabalhando ali, porque ele vai carregar, né, é uma quantidade de informação pesada, porque inicialmente ele vai tentar trazer do Paraná inteiro, dependendo do nível de zoom que você tiver, tá? Então eu vou aguardar aqui um pouquinho para que ele mostre a camada já carregada. Ah lá, já apareceu, nem demorou tanto assim, né? Aí você fala assim, ué, apareceu a camada, mas não está aparecendo nada. É porque depende do nível de zoom, né? Da escala que você tiver para começar a aparecer os lotes. O mesmo aconteceu lá no serviço web. Para facilitar, eu vou fazer o seguinte, vou adicionar também limite municipal, para a gente se localizar no espaço, certo? Carregou bem mais rapidinho aqui, né? Porque são poucas informações. E também o perímetro urbano. Também apareceu bem mais rápido ali. Ok, vou fechar. Então, olha só. Então, ele carregou o limite municipal, os respectivos perímetros urbanos, tá? Então, vou aqui novamente para a região aqui de Londrina, tá? Esse é o perímetro municipal, desculpa, o perímetro urbano da cidade. Vou dar um pouquinho de zoom. Vou esperar ele carregar aqui a parte de lotes agora. Vou até jogar para cima aqui, que pode ser que ele esteja por baixo. Vamos aguardar um pouquinho. Ó, tá carregando aqui. Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência só para esperar. Vocês viram que limite municipal e perímetro urbano, como são dados mais leves, a gente consegue carregar mais rapidamente, né? Enquanto ele vai carregando aqui, vou mostrar para vocês um detalhe, ó. No limite municipal, a gente consegue, por exemplo, ter acesso à tabela de atributos. Ó, então traz lá uma série de informações sobre, né, os 399 municípios do Paraná, tá? Inclusive tem uma parte associada a PIB, né, IDH, IDHM, tá? Longevidade. Observa que tem muitas informações interessantes aqui, uma quantidade bem grande de colunas, tá? Que você pode visualizar sobre os municípios. Ó lá, tá começando a carregar os lotes, tá? E mais ainda, eu posso dar 2 cliques nessa camada. Ó, e aí eu tenho aqui na parte de informação, tá?
a lista completa das colunas, né? Observa que tem aqui, ó, 375 colunas, né? Só nessa camada de município. Gente, é muita informação, é muito dado interessante para a gente trabalhar, tá? São esses dados aqui que estão quebrados. Observa que aparece até informação aqui de coleta de esgoto, drenagem urbana, iluminação, tá? Então tem informações muito variadas, rede de abastecimento de água. Muitas dessas informações vêm do próprio censo do IBGE, tá? Não quer dizer que são informações disponibilizadas diretamente pelo Paraná Cidade nesse caso. Então, na verdade, a gente precisa consultar para cada dado qual é a fonte, né, de informação. Bom, pois bem, mas aqui estão os lotes cadastrais, né, que estão ainda, ele está continuando a carregar. Observa que é bem lento, porque é uma camada de fato pesada, né? Eu vou dar zoom num pedacinho aqui, tá? A questão é que cada vez que a gente dá um zoom, ele recarrega novamente, né? Então isso vai ficando um pouquinho complicado para trabalhar. Mas qual é o meu objetivo aqui? Eu vou selecionar um pedacinho dessa área, tá? Por meio de um polígono, para mostrar para vocês como é que eu poderia descarregar essa área para minha máquina. E aí depois fazer, né, os processamentos que eu precisar, tá? Transformar isso num shape ou num GeoPackage para que eu possa utilizar posteriormente da forma como eu quiser, sem ter que ficar carregando via web, né? Dando esse probleminha, essa lentidão de carregar cada vez que eu for utilizar esse dado, tá? Então eu vou selecionar aqui um pouquinho, uma regiãozinha desses lotes, tá? Vou fazer um polígono aqui simples. Ok. Acabou carregando uma área bem maior do que eu queria. Peraí. Ah, tá, porque eu tô no limite municipal ao invés do... Vou fechar aqui minha visualização ao invés do lote. Então, vamos voltar pro lote aqui, ó. Vou fazer de novo meu polígono, fazer agora mais simples ainda. Pedir para selecionar. Observa que agora até a própria seleção fica um pouquinho mais lenta. Eu mudei o zoom, né? Observa, ele mudei o zoom, ele começa a recarregar tudo de novo. A gente vê pela barrinha aqui ele fazendo a leitura e a lentidão permanece. Por isso que é tão importante a gente conseguir extrair isso do serviço web e trazer localmente para nossa máquina. Vamos aguardar um segundinho aqui até que ele consiga carregar novamente esses dados. Ok, ó, agora já apareceu e observa que apareceu a seleção aqui dessa região que eu desenhei, tá? O que eu vou fazer? Digamos que essa fosse a minha região de interesse, né? Eu selecionei aqui de uma forma bem rápida, sem muito cuidado, mas, obviamente, você teria que ver certinho, né, qual é a tua área de interesse aí. Tenho aqui os meus lotes selecionados. O que eu vou fazer? Eu vou exportar como uma camada local, exportar apenas os elementos selecionados, tá? Então, vamos lá. Vou deixar ele salvar como GeoPackage mesmo. Nesse caso, eu vou salvar como meu GeoPackage porque o GeoPackage tem algumas vantagens em relação ao Shape. E uma delas é que o número de caracteres para nomear cada coluna não tem a limitação que o Shapefile tem, certo? E aí, como essas colunas têm nomes compridos, eu não quero perder a informação dos nomes, senão depois vai ficar difícil identificar o que cada coluna representa, tá? Então, eu vou salvar aqui numa pastinha Downloads mesmo. Vou chamar aqui de lotes selecionados Londrina, tá? Ele já está aqui salvando apenas as feições selecionadas. Observa que os nomes, né, como eu disse para vocês, tem nomes bastante longos aqui. E é importante manter o nome inteiro para a gente conseguir trabalhar bem. Senão depois vai dar um trabalhinho para entender o que cada coisa significa. E eu vou aproveitar para transformar para Sirgas 2000 UTM 22S, que é o fuso aqui
da projeção TM da nossa região. Vou dar um OK. E ele está lá fazendo. OK, ó, salvou, tá? Então, agora ó, eu posso desabilitar as outras camadas e eu tenho aqui a minha camada de lotes. Agora eu não tenho mais aquele problema da lentidão, do zoom que desaparece. Os meus dados estão aqui bonitinhos para eu trabalhar da forma que eu quiser, tá? A tabela de atributos, né, vem com todas aquelas informações que a gente já mencionou, tá? Eu tinha mostrado a tabela de atributos de municípios, né? Aqui eu tenho a tabela de atributos dos lotes mesmo, né? Tem algumas informações aí interessantes também, como a área do lote, por exemplo, tá? E tem toda a descrição da região, né? Londrina, região metropolitana, o código do IBGE, tá? O bairro em que o lote se encontra, né? Nesse caso aqui, como eu peguei uma região pequena, todos os bairros são da região do Xangri-Lá, tá? Aqui eu tenho uma informação interessante também, ó, de zona, da parte do zoneamento. Eu vou, para a gente finalizar esse vídeo, vou aplicar utilizar essa coluna para aplicar uma simbologia de cores nos lotes, tá? Então, vamos lá. Vou usar, então, aqui a DC Zona para colocar o nome do zoneamento por extenso. Então, DC Zona. Então, vamos lá. Vou tirar aqui, vou acessar as propriedades, a parte de simbologia, né? Categorizado e vou encontrar aquela coluna DC Zona, tá? Vou pedir para ele classificar. Então, observa aqui que vai aparecer, né? Zona comercial, residencial e a praça, tá? Vou aplicar e dar um OK. E aí estão lá as minhas informações bonitinhas, tá? Então, gente, é muita praticidade, né? E lembre-se sempre, você tem muitas colunas, né? Observa que a gente tinha visto ali na parte do limite municipal, né? Mais de 300 colunas e muitas camadas que a gente pode ir carregando, tá? Então, assim como eu adicionei essas 3 camadas iniciais, você pode voltar lá no adicionar camada, conectar novamente, ó. E, não, agora eu preciso de informações sobre cultura, de informações sobre segurança, né? Malha viária, tá? Quadras, setores censitários, unidade de proteção integral, sustentável. Observa que tem muita informação interessante aí para a gente utilizar. E em todas essas camadas, né? Observa que eu sempre procurei carregar aqui essas que tem o símbolozinho do vetor, tá? Para eu ter acesso aos dados da tabela de atributos e não ficar só visualizando, né, a imagem que tem a informação georreferenciada, mas poder, de fato, extrair, né, esses dados vetoriais para minha máquina, que foi o que a gente fez aqui, né, e com isso poder trabalhar de uma forma mais eficiente nas nossas análises, certo? Então, eu termino esse vídeo por aqui. Mais uma vez, agradeço a audiência e peço sua ajuda na divulgação do canal. Até mais e bons estudos!